Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma aula de matemática do segundo ano de matriz, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é matriz. Como que a gente começou isso? Que a gente já começou com a distância, a gente não teve uma introdução presencial sobre isso. Mas vamos supor, um exemplo que eu gosto de dar é um prédio. Um prédio, imagina que ele tenha 3 andares, tá? 3 andares com 3 apartamentos. Então, como que eu enumeraria esses apartamentos? Eu vou pôr de cima para baixo, que é assim que a gente lê a matriz, tá? A matriz ela é composta por linhas e colunas. Então vamos supor que esse daqui, ó, seja o primeiro andar. Então vai ser todos o quê? Primeiro andar, primeiro andar, primeiro andar, certo? E o segundo? Segundo andar, segundo andar, segundo andar. E o terceiro? Terceiro andar, terceiro andar, terceiro andar. Certo? Só que, como que eu vou chegar num apartamento? Não basta só eu saber se ele está no primeiro andar, segundo andar ou terceiro andar. Certo? Eu tenho que saber o quê? O número do apartamento. E ele vai se dividir como? Pelas colunas. Tá? Lembra que coluna, a gente tem nas costas a coluna, não é? Que jeito que é a coluna? Em pé. Coluna. Tá? E as linhas, a linha do caderno. Que jeito que é a linha? Deitado. Então, que jeito que vai ser aqui, ó? Primeiro apartamento, primeira coluna. Primeiro andar, primeiro apartamento. Primeiro andar, segundo apartamento. Primeiro andar, terceiro apartamento. Certo? Que ficou 11, 12, 13. Mas eu não leio 11, 12, 13. Que jeito que eu vou ler? Primeiro andar, primeiro apartamento. Primeiro andar, segundo apartamento. E primeiro andar, terceiro apartamento. E aqui agora, que jeito que vai ficar? Segundo andar, primeiro apartamento. Segundo andar, segundo apartamento. Segundo andar, terceiro apartamento. E aqui, terceiro andar, primeiro apartamento. Terceiro andar, segundo apartamento. E terceiro andar e terceiro apartamento. Tá? Ela é composta por linhas, linha 1, linha 2, linha 3 e colunas, tá? Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Essa é a ideia de uma matriz. Com os exemplos que eu dei, a gente vai aprender a ver depois para que a gente vai usar isso, tá? Já vou mostrar para vocês. Vamos aprender agora a identificar alguns elementos das matrizes. Primeira coisa que vem numa matriz, quando eu falo assim, ó, uma matriz igual essa, por exemplo, é 3 por 3. O primeiro elemento é sempre as linhas, quantidade de linhas. E o segundo elemento, as colunas. Tá? Então, esse primeiro elemento é sempre a quantidade de linha, ó, 3 linhas, e aqui 3 colunas. Tá? O que nós temos também? Quando a matriz tem a mesma quantidade de linha e coluna, nós falamos que ela é uma matriz quadrada. Tá? Matriz quadrada. Mesma quantidade de linha e coluna. Então, essa matriz pode ser quadrada de 1, só tem um elemento, tá? Ela pode ser de 4 elementos, por qualquer número aqui, ó, 3 e 0, ó. Ela tem a mesma quantidade de linha e coluna. Pode ser 3 por 3, 4 por 4, 4 por 5 por 5. E se eu pegar, por exemplo, assim, uma matriz desse jeito, ó. Essa matriz ela é quadrada? Ó, ela tem 2 colunas e 3 linhas. Então não, ela não é quadrada.
certo? Aqui nós temos igualdade de matriz. Eu só falo que duas matrizes são iguais quando elas têm a mesma ordem. Olha essa aqui, ó, 2 por 2, 2 por 2. E todos os elementos delas são iguais. Ó. 2, 2, 0, 0. 3 e 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 5 e 5. Então, nesse caso, essa matriz ela é igual à outra. Se tivesse qualquer elemento diferente de uma da outra, ou vamos supor que essa parte seja igual, tivesse mais linhas e colunas, então não seria uma matriz igual, seria uma matriz diferente, certo? O que a gente tem também é um negócio que a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade é que toda a linha da diagonal dela é igual a 1 e o restante tudo tem que ser 0. Então, ó, uma matriz identidade de 1, matriz identidade de 2 por 2, de 3 por 3, ó. Então, ó, essa diagonal principal é igual a 1 e o restante igual a 0. Isso é uma matriz identidade, certo? E se fosse diferente de 0, não era identidade. E um detalhe, para a matriz ser identidade, ela tem que ser quadrada. Porque se for, por exemplo, assim, ó, uma matriz igual essa daqui, ó. Vamos supor que não tivesse essa coluna aqui. Ia ser assim, assim, ó. Então, qual que é a diagonal principal? Uma matriz que não é quadrada não tem uma diagonal principal, certo? Ó, nós temos um exemplo aqui agora que a gente chama de matriz transposta. Olha aqui, ó, tem uma matriz A de 3 por 2, que seja 3 linhas e 2 colunas, do qual eu quero fazer a transposta dela. Transposta de A é igual. Quando eu falo transposta, é que as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. Então, se isso daqui é um inverter, 3 linhas e 2 colunas vão virar 2 linhas e 3 colunas. Eu vou copiar a primeira coluna e escrever ela como linha. Então vai ser 1, 2 e 4. E a segunda coluna vai virar a segunda linha. 0, menos 3 e 5. Isso é uma matriz transposta. Ela tem que ter a mesma quantidade de linha e coluna. A gente vai ver depois lá na frente com multiplicação de matrizes, tá? Vai virar um negócio mais ou menos assim, algumas. Ó, neste mesmo exemplo, eu resolvi alguns exercícios que eu passei para vocês. Vamos fazer alguns questionamentos, ó. Essa matriz aqui, qual que é a ordem dela? 2 linhas e 3 colunas. Então, a ordem dela é 2 por 3. Outras perguntas. Se eu quiser saber dessa coluna aqui, o elemento 22. Como que eu vou fazer isso? Primeira linha, segunda linha. Então, tá nessa linha. Aqui é a primeira e segunda. Aqui é o primeiro, segundo e terceiro, ó. Então, primeira linha, segunda linha. Aqui, ó, vai estar nessa linha. Primeiro elemento, segundo elemento. Qual que é o 22? É o menos 3. Que é a segunda linha, segunda coluna, 22. Nos outros exercícios, eu pedi para vocês fazerem uma matriz transposta, uma matriz nula, uma matriz simétrica, matriz linha, matriz coluna, que são todos exemplos que já estão aí no material. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é a matriz, sobre todos esses exemplos que eu passei para vocês, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Eu achei assim, tá bem explicado o material que eu passei, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. É só chamar, certo? Até mais. E depois vocês me dão um retorno também da aula, o que vocês acharam, o que pode melhorar, tá? Estou aberto a opiniões. Tchau, tchau.